O presidente Lula deu aval para a cúpula do União Brasil fazer uma troca no Ministério do Turismo. Daniela Carneiro deve perder o posto para o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil do Pará. Lula está atendendo aquela expectativa de partidos de, olha, a gente quer mandar mais e quer enfiar mais a nossa opinião no teu governo. Gustavo Segré. Mas não mudaria muito, porque não muda o ministério, fica com o mesmo partido, é uma questão interna. Só que o partido diz que Daniela Carneiro está um pouco distante. Aliás, ela está com uma ação numa tentativa de mudar para os republicanos sem perder o mandato. E Celso Sabino seria muito próximo, inclusive aquele que conduz as reuniões semanais com os parlamentares que fazem parte do União Brasil. Ou seja, seria um controle muito maior do partido sobre esse ministério de Lula, Segré. E pelo que eu fui informado, tem proximidade com Sabino, quem vai ser o relator para a sabatina do Sanin. Alcolumbre. Então, Davi Alcolumbre. Exatamente. Então é uma questão de um jogo de xadrez muito interessante. Certeza. Mas aí tem outra questão. Nós falamos disso também recentemente, sobre as mudanças que podem vir dentro do ministério. A dúvida é, essa troca de ministros vai garantir um apoio no Congresso por parte da União Brasil, que até agora não se mostrou tão amigável? E a pergunta é, não sei. O que você acha, Piperno? Garantiria um volume maior de parlamentares dando sim, chancelando projetos de Lula? Porque a União Brasil é um partido grande ali dentro da casa. Um partido com 50 parlamentares em torno disso, e é uma mudança, sim, fundamental. Por quê? Porque a Daniela do Vaguinho, ela foi indicada basicamente pelos laços, pelo apoio que o marido dela concedeu ao Lula durante o período eleitoral. Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, que ofereceu apoio a Lula, que conseguiu, inclusive, que Lula tivesse mais votos na cidade de Belford Roxo, num reduto de um estado que é bastante bolsonarista. Exato. E aí, ela faz parte de um grupo de 5, 6 parlamentares e nenhum deles tem dado apoio automático ao governo. Então, ou seja, o apoio dela já não significa mais nada. E esse novo futuro ministro, o futuro ministro, ele é alguém indicado pela bancada. É muito diferente. Então sai alguém que era uma indicação de um aliado, uma indicação individual, por alguém, por um outro nome, que é o indicado de uma bancada. Agora, olha, Vaguinho já fez críticas, se desagradou com essa possibilidade, diz que a União Brasil está querendo encher o governo Lula de bolsonaristas e que vai pedir uma reunião com Lula. Alan Gani. Olha, é difícil, porque hoje qual é o lado mais fraco aí? A corda está esticando para qual lado, né? Claramente o lado mais fraco é o governo federal. Veja o poder hoje que tem o Congresso Nacional. Está colocando uma reforma ministerial. Está impondo uma reforma ministerial. O governo está sendo humilhado. E a raiz deste problema... Que foi, Piperno? Troca de um nome ligado ao partido. Mas se pegando lá a MP de reestruturação dos cargos, não houve uma troca de ministérios, mas houve esvaziamentos de ministérios. Troca de atribuições. Mas ali, mas alguns ministérios, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, recursos importantes do Ministério do Meio Ambiente foram drenados para ministérios ligados a este centrão, né? Ligados ao PSD, ligados ao União, como foi no caso do Ministério das Cidades, da Integração Regional, etc. Então, veja, não teve de fato uma troca ministerial, essa é a primeira, mais explícita, mas houve um esvaziamento. E por pouco não houve uma troca ministerial. Quase voltou à estrutura antiga do Jair Bolsonaro. Fala, Segré, por que você levantou a mão? Levantei a mão porque essa reunião do Vaguinho com o presidente Lula não deve estar para manter a ministra no poder, para saber aonde que ela vai para continuar tendo um salário do Estado. Eu aposto em alguma embaixada, vamos ver. Não, ela é deputada, né? Então, inclusive, ela volta para cá. E Vaguinho tem pretensões de tentar concorrer ao governo do Rio de Janeiro mais para frente. Por isso, o interesse em ter a esposa ali no Ministério de Lula. Exatamente. Agora, falando ainda sobre essas movimentações, contei para vocês que o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, está na air fryer, né? Tá ali na fritadeira já para a gente falar na frigideira, já que nós somos mais modernos por aqui, sem gordura e etc, mais light. Mas está ali, está requentando. E se aventa a possibilidade de que alguns líderes, né, de partidos do Centrão e do próprio presidente da Câmara, aliados dele, peçam que Lula coloque Fernando Haddad como ministro-chefe da Casa Civil e
Lime Rui Costa, vocês acreditam nessa possibilidade ou acham crível que Fernando Haddad saia de um ministério que é um dos mais relevantes do governo Lula até este momento? Fábio Piperno, já vi que você reagiu bastante, quero te ouvir então. Não, isso aí é uma utopia de alguém, alguma bobagem de algum iluminado aí. Isso não tem a menor possibilidade. Um ministro que, aliás, tem muita coisa importante ainda a ser feita, vai muito bem. A economia está num bom momento. E ele tem uma reforma tributária pela frente. Ele é tido como aquele que melhor negocia com o Congresso. Então, num momento sensível como esse, né, em que a questão da reforma tributária ela vai entrar no seu período mais crítico, você vai tirar exatamente esse nome. Mas essa articulação dele justamente não favoreceria uma entrada ou um protagonismo na Casa Civil? É quem deveria conduzir esse diálogo? E mudar comando da área econômica agora, com tanta coisa sensível pela... Não, seria muita burrice. Não vai acontecer. E o ministro vai se mostrando alguém cada vez mais à vontade nessa pasta. E você, Gustavo Segre, como vê? Acompanho muito bem a relatoria do Piperno, até porque não teria sentido. Ele está indo bem na economia, mesmo que com o apoio do Congresso, que melhora aquelas coisas que ele não faz tão bem quanto poderia, ele está articulando bem. Colocar o Haddad na Casa Civil poderia comprometer, inclusive, uma questão a qual o Haddad aposta, que é ser o candidato natural daqui a 4 anos. Se ele se dar mal, e na Casa Civil não teria muita articulação como poderia ter no Ministério da Economia, o risco é muito alto. Eu imagino o Lula ligando para Haddad, dizendo: Haddad, eu preciso de você na Casa Civil. E o Haddad dizendo: jura? Sério? Não, me deixa aqui, claro. Agora, independentemente do que aconteça, Rui Costa tem recebido fogo amigo, tanto de gente do partido, quanto de gente que é fora do... Eu acho que a situação dele, Evandro, é insustentável. E tem um ponto aí bastante importante. Vamos supor que o Haddad, de fato, vá para a Casa Civil. Será que o ministro Rui Costa, ele está segurando a verba por decisão dele ou por conta de influência do Lula? Será que vai mudar alguma coisa? Eu duvido que ele esteja simplesmente segurando essa verba e nessa relação aí conflituosa com o Congresso Nacional, descumprindo o acordo que foi feito lá na PEC de transição apenas por decisão dele. É claro que ele tem chancela do presidente da República. Então, o ministro Haddad adotando essa função, e se o Lula disser: olha, não vamos liberar a verba aí, as emendas para o Congresso Nacional, o efeito vai ser o mesmo.